Saúdo a todos que estão reunidos para adorar ao nosso Deus com um feliz sábado. Feliz sábado. E saúdo a todos que estão reunidos também neste sábado para adorar ao nosso Deus no primeiro culto do ano de 2025. Um feliz 2025 a todos nós. Que as bênçãos de Deus se façam presentes em nossa vida durante todo este ano. Com certeza a Bíblia traz muitas mensagens que nos motivam, nos inspiram e também nos alertam. Seria muito bom se só tivéssemos palavras de incentivo, de motivação, de ânimo, de coragem, de fé, mas em alguns momentos a Bíblia também chama a nossa atenção para que nós nos despertemos para o momento em que vivemos e também para a nossa realidade de vida espiritual. A Bíblia traz algumas plantas, menciona algumas plantas. Qual é a primeira planta, primeira árvore que vem à sua mente quando eu falo nesse assunto, plantas na Bíblia? Alguns vão dizer oliveira, é uma planta importante. Outros vão dizer a palmeira, também é uma planta importante. Qual outra planta? Mostarda? Videira? E qual outra? Trigo, também aparece na Bíblia. A árvore do bem e do mal, a árvore da ciência, do conhecimento, a árvore da vida. Enfim, existem várias árvores. E nesta manhã, eu quero, juntamente com vocês, pensar e refletir sobre a aplicação de duas árvores que são encontradas na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 4 e o verso 25. 1 Reis, capítulo 4 e o verso 25. Diz assim: Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel. Ele viveu provavelmente ali no século 10 antes de Cristo, do ano 900 em diante. Antes de Salomão, 2 reis haviam governado a nação toda. O primeiro rei, Saul, e o segundo rei, Davi. Esses 2 primeiros reis, eles se destacaram pelas batalhas, pelas conquistas através de guerras, de lutas, armas, sangue derramado. E quando chega Salomão, nós temos um reino baseado na prosperidade, na fartura, na paz, na tranquilidade. E a Bíblia descreve esse período dizendo que tanto o reino do norte quanto o reino do sul, que apareceram após Salomão, eles viviam num período de fartura, de prosperidade e de paz. Eles estavam cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Então essas duas plantas, a figueira e a videira, elas representam algo muito importante que nós vamos estudar nesta manhã. Abra sua Bíblia em Miqueias, no capítulo 4, dos versos 1 a 5. Miqueias, capítulo 4, versos 1 a 5.
Miqueias 4, 1 a 5 diz o seguinte: Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Miqueias vive depois de Salomão, quando o reino já havia se dividido. E ele, então, percebe, ele vê os movimentos das nações, e uma das nações que se levantou contra Israel, contra o reino do norte, onde Miqueias era profeta, a Assíria. A Assíria, então, vem e se levanta contra o reino do norte e acaba destruindo ali a nação do reino do norte. Mas Miqueias, em meio a toda aquela situação de temor frente à Assíria e a devastação do reino do norte, Miqueias escreve. O que ele diz? Nos últimos dias. Miqueias está se referindo aqui ao momento em que, tão aguardado pelo povo, o Messias viria para restabelecer o reino, trazer novamente a paz para a nação. Mas não aconteceu isso. O reino do norte foi destruído. E Miqueias, ele aguardava então o momento em que Jesus, o Messias, viria para renovar todas as coisas e garantir que o povo do Senhor fosse abençoado e permanecesse abençoado. Nós temos um outro profeta, Abacuque. Abra sua Bíblia em Abacuque 3, 17 a 19. Logo depois aí de Miqueias. Tem Naum e depois Abacuque. Abacuque 3, 17 a 19. Capítulo 3, versos 17 a 19, diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, Abacuque agora no reino do sul, reino de Judá, ele visualiza ali Babilônia crescendo e investindo contra algumas nações e logo mais cercando ali Jerusalém e destruindo Jerusalém. Então Abacuque, ele pressentiu que o povo de Judá estava com os seus dias contados. Havia miséria, desgraça ali no povo de Judá.
por conta da iniquidade, do pecado do povo. E Abacuque então diz, mesmo, ainda que não tenha nada, que seja um período escasso, que nós não tenhamos sequer alimento para comer, eu confiarei em Deus. E eu pergunto, nesta manhã, a nossa fé é baseada em quê? Ela se baseia nas circunstâncias da nossa vida, ou ela se baseia no caráter de Deus? Quando você tem fé em Deus, você espera que a sua vida seja próspera, abençoada? Com certeza. Mas e se não acontecer isso? Como Abacuque disse, ainda que, mesmo que, e se não acontecer, eu continuarei obedecendo, continuarei me alegrando no Senhor, porque independente das circunstâncias dessa vida, Deus é maior do que tudo e Ele é o soberano do universo. Muito bem. A figueira, não sei se vocês conhecem, talvez a minha esposa, que é da área de ciências, de biologia, conhece aí as plantas um pouco mais do que eu. Vocês sabem que a figueira, ela tem uma característica especial. Quando você olha o figo ali na figueira, você imagina que aquele ali é o fruto, não é mesmo? O figo seria o fruto da figueira. Mas, na verdade, aquele figo que está ali pendurado no galho da figueira é uma flor. Diferente da flor da macieira, que se abre, da flor do pessegueiro, que se abre, é tão bonito o pessegueiro florido, a macieira, a pereira, todas elas abrem a flor. Mas o figo, ele fecha a flor, e a flor se abre por dentro. Não é misterioso isso? Como é que Deus pensou nessas coisas, né? Criou uma planta que produz uma flor que ela se abre para dentro, não se abre para fora. Mas o mais interessante é a polinização dessa flor. Como é que acontece? A vespa do figo, ela entra, tem um orifício ali naquela flor, e ela entra por esse orifício para dentro daquela flor. E quando ela entra, ela perde as suas asas. Ela não consegue sair. Ela consegue entrar, mas ela não consegue sair. E lá dentro daquela flor, então, ela coloca ali, ela deposita os seus ovos, as suas larvas vão nascer e crescer ali dentro daquela flor. Quando eles já estão um pouquinho maiores, eles saem. Os machos vão na frente, abrindo o caminho. Eles não têm asas. Eles só servem para fecundar as fêmeas e abrir o caminho de saída para que as fêmeas saiam ali de dentro daquela flor. E ao sair, então, elas vão para outra flor e assim continua o ciclo da natureza. Quando você for comer um figo, lembre-se que você está comendo uma flor. E quando você abre o figo, ali dentro tem um monte de bolinhas, né? Aquilo ali é o fruto. Aquilo que você mastiga e faz croque, croque, croque na sua boca. Aquilo ali. E aí você diz assim, tá, e a vespa que entrou no figo, o que aconteceu com ela? Ela não saiu? Então, quando você come o figo, você está comendo uma vespa também? E alguns veganos não comem figo por conta disso. Porque lá dentro do figo tem um animal. Mas, o figo, ele utiliza uma enzima chamada ficina. E essa enzima, então, decompõe aquela vespa e acaba transformando aquela vespa em proteína. Então, o figo, ele tem proteína também, que é a proteína da vespa. Às vezes, não consegue digerir totalmente o exoesqueleto da vespa. E aí pode ser que você coma e mastigue um exoesqueleto de vespa. Alguns não gostam de figo, não comem figo de jeito nenhum. Não sei por quê. Mas não há problema em você comer o figo.
O figo e a videira são duas plantas que, na cultura do povo de Israel, eram plantas que representavam prosperidade, paz, estabilidade, tranquilidade. E as duas plantas, elas convivem bem. Quando você planta uma parreira com vários pés de uvas, e ali entre as parreiras você planta a figueira, as duas se ajudam e as duas se cuidam, uma cuida da outra. A figueira cuida da videira e a videira cuida da figueira. E era comum, naquele tempo, quando eles andavam por aqueles lugares e encontravam alguma casa que tinha ali uma plantação, antigamente era muito comum aí nos sítios, no interior, as pessoas tinham ali um pomar, então era comum encontrar a videira e a figueira juntas. Por isso, aparece na Bíblia como o símbolo da prosperidade, da tranquilidade, da paz, da harmonia. Mas muito bem. Mateus capítulo 21, versos 18 a 22. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 21, versos 18 a 22. Lembram do que eu disse no começo? Muitas vezes a Bíblia tem palavras boas, de ânimo, de fé, de motivação. Vamos começar agora a ler alguns textos que vão nos deixar aterrorizados. Por que será? Mateus 21, 18 a 22, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Aqui, nós podemos entender que Jesus, ele gostava de passar a noite em oração, nas montanhas, e ao amanhecer o dia, então, ele descia para a cidade, e aí começava a sua obra diária. Verso 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E o que aconteceu com a figueira? Secou-se na mesma hora. Você consegue visualizar isso? A figueira, verso 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se. Eu colocaria aqui, ficaram aterrorizados. Quem é esse? Em outra ocasião, eles disseram: quem é esse que acalma o mar e diz para a tempestade ficar quieta, e agora ele seca uma figueira? Quem é esse? Exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A figueira e a videira eram dois símbolos importantes para a cultura do povo de Israel. Eles estavam caminhando, chegaram perto da figueira, talvez os discípulos olharam para a figueira e pensaram: olha que bonita, cheia de folhas, está viçosa. E eles pensaram: é um lugar abençoado, tem uma figueira bonita. Mas Jesus parou ali e, ao invés de dizer palavras que representariam a bênção, a prosperidade do povo, ele secou a figueira na mesma hora. Aquilo ali ficou na cabeça dos discípulos, ficou. Eles ficaram impressionados, aquilo impactou na vida deles. E Jesus, então, chama a questão da fé.
Se você tiver fé, você vai conseguir fazer coisas extraordinárias. Jesus chega ali diante daquela figueira, bonita, mas ele queria ensinar para os discípulos o seguinte: a nação de Israel era como aquela figueira, bonita, uma boa aparência, folhas viçosas, mas sem fruto. Não havia flor, e quando a Bíblia fala flor, nós entendemos que o figo é a flor. Então Jesus queria encontrar ali figos. E Jesus já sabia que aquilo ali era uma flor, não era um fruto. E ele então diz: essa figueira está bonita, mas ela não tem flores, não tem frutos. Não serve para nada. E naquele momento ela secou-se. Há uma questão importante na nossa vida espiritual. Nós somos como aquela figueira. A nossa igreja é como aquela figueira. As nossas escolas, os nossos hospitais, as nossas associações, elas são como a figueira. Cuidar da aparência é importante? Sim, é importante. Mas o que é mais importante? O fruto. De nada adianta ter uma bela aparência se não tiver o fruto. De nada adianta nós aparentarmos sermos espirituais, andarmos nos caminhos do Senhor, mas não tivermos fruto. Em algum momento a nossa vida seca. O fruto é importante para que nós não sequemos. Podemos ter bonitas folhas, mas se não tivermos fruto, a nossa vida espiritual vai secar. O que é importante para você? Qual é a prioridade na sua vida para 2025? É ter uma boa aparência ou produzir fruto? Pense nisso. João capítulo 15, verso 8. João capítulo 15 e o verso 8. Diz assim. João 15, verso 8. Nisto é glorificado quem? Meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E aí está o título do sermão de hoje: que deis muito fruto. Jesus quer encontrar um fruto em você? Não. Ele quer encontrar muitos frutos. Ele quer encontrar uma figueira repleta de frutos. Esse é o desejo de Jesus. E ele moveu o céu todo, o universo todo, para que isso acontecesse na tua vida e na minha vida. Ele está empenhado nisso. Está. Abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25. Gálatas 5, 22 a 25 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aquela figueira e aquele fruto representa a vida espiritual que é dirigida pelo Espírito Santo. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo
para que Ele esteja com vocês. O Espírito Santo é a promessa de Jesus para os nossos dias, o tempo em que vivemos. Por quê? Se nós não produzirmos fruto, o que vai acontecer? A nossa vida seca. Seca. E talvez daí tenham surgido alguns ditados, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E tem outros ditados, né? Um que era usado aqui no Brasil também. Santo do pau oco. Já ouviram essa expressão? Tem o mesmo significado. Por fora bonito, mas por dentro é oco, tem nada. Então Jesus, Ele nos concede o Espírito Santo para que nós não sejamos vazios espiritualmente. O Espírito Santo é que produz o fruto na nossa vida. E eu já ouvi muitas explicações sobre o fruto do Espírito Santo, porque a palavra é no singular, o fruto. E alguns já explicaram, o fruto do Espírito Santo é como uma laranja, tem vários gomos. Mas o interessante é que cada gomo tem semente. Então são independentes. Mas quando eu estudei, li sobre o figo, eu entendi que a melhor representação para o fruto do Espírito Santo é o figo. Por quê? Quando você abre o figo, ali está cheio de frutos, ali dentro. É um, mas dentro tem vários. Assim como o Espírito Santo é um e produz em nós o fruto do Espírito, que são várias coisas. O fruto do Espírito, ele é um sinal de que nós estamos no caminho da salvação. Jesus mostrou para os discípulos que não adianta ter boa aparência e não produzir fruto. O que vai acontecer? Vai secar. E quem é que secou aquela planta? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Do mesmo jeito que Jesus, ele é salvação, ele é também juiz. Ele é aquele que vai executar a ação de destruir aqueles que não produzem o fruto do Espírito. Jesus te salva, mas Ele também te destrói. Se você aceita a salvação em Cristo Jesus, você está garantido. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas se você não produz o fruto do Espírito, Jesus vai te destruir. E vai lançar no lago de fogo, enxofre, que vai destruir os ímpios, Satanás e os seus anjos. Isso é claro na Bíblia. Isto é verdadeiro, vai acontecer. Mas e a videira? Falamos sobre a figueira, e a videira? Qual é a representação da videira? Nós vimos que o figo, a figueira, representa o Espírito Santo na nossa vida e nós produzimos o fruto do Espírito. João capítulo 15, versos 1 a 8. João 15, 1 a 8. João capítulo 15, versos 1 a 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira. Jesus resgata mais um símbolo da cultura do povo de Israel, e agora ele diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Olha só, mais uma vez agora, nós temos aqui o secar. Jesus secou a figueira, e agora aqui o ramo que é cortado da videira, ele também seca. E o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vocês se tornarão meus discípulos. Nós temos aqui a participação ativa das três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é o agricultor, ele cuida. Ele fica olhando, todo dia ele vai andar pela videira, atrás de galhos, né, que produzem frutos, vai limpar para que produza mais. E aqueles galhos que não produzem fruto, ele vai cortar, esse galho vai secar e depois vai para o fogo. Esse é o Pai. O Espírito Santo, ele é como a representação da figueira. Nós produzimos o fruto do Espírito Santo, e aí o que acontece? Nós não secamos, e se não secamos, não seremos lançados no fogo. Isso é certo. A videira é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Nós precisamos estar ligados a quem? A Jesus. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, vocês vão dar muitos frutos. Para produzirmos frutos, o que nós precisamos? Do Espírito Santo em nossa vida, e precisamos nos conectar a Jesus. E Deus, o Pai, que é o lavrador, o agricultor, ele vai cuidar de todas as coisas. Vejam que a prosperidade, ela acontece na vida de quem produz fruto. Na vida de quem não produz o fruto do Espírito Santo, o que acontece? Seca e vai para o fogo. A pergunta que eu faço nesta manhã é, eu não vou perguntar se você quer ser a figueira ou se você quer ser a videira. Eu vou perguntar para você o seguinte: qual é a sua prioridade para a sua vida em 2025? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O povo de Israel estava se preparando para a chegada do Messias, mas a Bíblia diz que quando veio o Messias, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Por quê? Porque era apenas uma vida de aparência. E Jesus apontava isso para eles o tempo todo. Olha, vocês estão vivendo apenas, nas folhas, na aparência. É necessário produzir o fruto. E eles se incomodaram com aquilo e mataram Jesus. E Jesus repete de novo no Novo Testamento, ele diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Nós estamos vivendo num período em que as coisas acontecem no mundo muito rapidamente. Nós estamos iniciando um ano de acordo com o calendário juliano. Algumas outras nações, outras culturas, têm calendários diferentes, e o ano novo para eles é em outro momento. Inclusive, os judeus, eles têm o ano novo diferente do nosso ano novo. Independente de qual cultura, de qual povo, o que nós estamos vendo hoje são nações se levantando, nação contra nação. Assim como aconteceu um pouco antes de Jesus vir a primeira vez aqui a este mundo. E o que aconteceu com a nação de Israel? Foi dizimada. Por quê? Eles não estavam preparados, não estavam prontos. Tinham o conhecimento, mas viviam apenas de aparência.
E Jesus veio e disse, ó, não é assim. E deu um novo mandamento, um novo concerto, uma nova aliança. A partir de agora vocês vão por todo o mundo. Porque o objetivo era atrair para o alto monte, onde estava ali o templo de Jerusalém. Isso não aconteceu. Nós sabemos que quando Jesus voltar, Ele nos levará para o céu. Viveremos no céu 1000 anos. E depois dos 1000 anos, o Monte das Oliveiras vai se abrir. E a cidade santa, Nova Jerusalém, vai se colocar ali no Monte das Oliveiras. Num alto e santo monte. Eternamente. Não passará. Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça a sua fé e que pelo Espírito Santo todos nós produzamos o fruto para a honra e glória de nosso Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos. Senhor, te agradecemos nesta manhã pela alegria da vida, da saúde, por mais um ano que se inicia e por confiarmos que o Senhor estará conosco durante todo este ano. No entanto, sabemos que nossa vida precisa da atuação do Espírito Santo para transformar o nosso pensamento, moldar o nosso caráter à semelhança de Jesus e assim produzirmos bons frutos durante este ano, para a honra e glória do teu santo nome. Portanto, Senhor, faça-se a tua vontade em nossa vida. Envia o teu santo anjo para nos livrar de todo mal, de todo perigo, para que andemos no caminho da retidão rumo a Canaã celestial. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos recebidas. Esteja conosco, hoje e sempre. Por Jesus. Amém. Eu convido a igreja a sairmos cantando o hino Até Então.